Olá, seja bem-vindo ao canal, Sandra Bertotti aqui, e hoje vamos falar sobre sabotadores. Para usar esse tema como base, fica comigo até o final do vídeo, que eu vou passar alguns testes incríveis para que você possa saber se você tem quais sabotadores presentes na sua vida. E a gente vai ter como base esse livro aqui, Inteligência Positiva. Ele é um dos principais livros utilizados para desenvolvimento humano. Eu vou passar um link aqui embaixo também do vídeo para que você possa ter acesso ao livro e conhecer um pouco mais sobre o autor e sobre o conteúdo dessa preciosidade. Só para a gente poder entender o que é um sabotador. Imagina que nossa mente tem um lado racional e emocional. Nosso lado racional raciocina enquanto a gente fala, não vai colocar você em risco, você vai ver se algo é viável ou não, se tem possibilidade de acontecer alguma coisa com você, e a sua mente não quer que você se coloque em risco em momento algum. Então, para que a gente entenda o poder de um sabotador, é quando esse sábio, essa sensação, essa percepção para você não se colocar em risco, ela está em excesso, e quando ela entra no estado de excesso, significa que aí você começa a se sabotar. É como se impedisse você de caminhar. Além do que é necessário, não é só um alerta para que você não se coloque em risco, mas é algo que você deixa de fazer e acaba travando a sua vida. Para que a gente possa ver um exemplo básico disso, imagina que você vai atravessar a rua. Você está a pé, está no meio da calçada, e aí você tem como missão atravessar a rua. Simples assim. Aí o teu sábio, né, que é algo bom, o que ele vai fazer nesse momento? Não vai te colocar em risco. Você vai atravessar a rua, olha para os dois lados, não vem carro, você atravessa. Legal, esse é o sábio. O que é o sabotador? É além disso, é em excesso. É uma preocupação em excesso. Então, ao invés de você chegar ali e atravessar a rua, olhar para os dois lados e atravessar, você começa a pensar: olhei para os dois lados, não vem carro. Mas e se vier um carro? Ah não, olha, se vier um carro rápido, eu não vou conseguir atravessar, ele pode me atropelar. Já pensou se eu vou atravessar, coloco o pé aqui, torço o pé, caio, aí vou ter que ir para o hospital. Nossa, não vou, você quer saber? É melhor não atravessar hoje não. Vou esperar, espero o final de semana, na hora que não tiver ninguém na rua, ou uma oportunidade que não tenha ninguém na cidade para que eu possa atravessar. Esses pensamentos, por mais que tenha a sensação de que pareçam bons, eles travam a nossa vida. E esse exemplo mostra o que é um sabotador quando você se preocupa em excesso. Aparentemente ele é bom, aparentemente você não está se colocando em risco, porque parece que é algo a teu favor, né? Ah, já pensou se um carro vem rápido? Estou me preservando. Mas na verdade não, você está se sabotando. Então é preciso começar a perceber na mente os pensamentos que nós temos e identificar quais são sabotadores e quais não. Para isso e para o vídeo de hoje, vou trazer alguns conceitos desse livro para que a gente comece a entender o que é o sabotador, como ele age e como a gente pode fazer para lidar cada vez mais com eles. Então, a primeira coisa é imaginar que nós temos na nossa mente um principal sabotador, que é o crítico. Quando a gente percebe que ele está presente, e às vezes ele é muito forte, desde criança, quando a gente nasce, é como se o crítico fosse necessário para a sobrevivência. Então você vai aprendendo, né, por instinto, a ter um senso crítico com as coisas para que você possa sobreviver. E isso vem já de uma base genética, de conceitos, porque a gente vai aprendendo com os familiares que a gente já teve contato, pessoas que a gente teve contato, e passa de geração em geração esses conceitos, mas o crítico ele é mais intenso. É aquela sensação assim: eu sou muito crítico comigo mesmo e eu sou muito crítica com as pessoas. Então eu olho para alguém, eu começo a achar defeito, começo a achar que a pessoa deveria fazer isso ou aquilo, e o meu senso crítico é muito mais aflorado do que o meu senso de curiosidade, de desbravar conceitos, de aprender coisas novas, de repente desenvolver coisas que só vão conseguir ser feitos e desenvolvidos, por acaso, se você deixar o crítico de lado. Então, um principal sabotador, que é o crítico, leva você a desencadear outros sabotadores. Então, ao total são 10 sabotadores, é o crítico e mais 9. Esses outros sabotadores podem aparecer de formas diferentes em cada pessoa. Então, hoje você pode, de repente, ter um crítico
mais um sabotador secundário, e daqui a algum tempo, meses, ou de repente mudou o seu contexto, mudou o ambiente que você está inserido, e você desenvolve outro secundário. Então, sempre o crítico potencializa outro sabotador. Mas vamos entender um pouquinho mais o que é o sabotador em si. Quando a gente começa a entender o que ele faz na nossa mente, a gente consegue, aos poucos, identificar esses pensamentos e saber o que tem na nossa mente, o que a gente tem de sábio e o que a gente tem de crítico. Então, peguei aqui um dos pontos do livro para que a gente possa compreender o que o crítico, que é um sabotador, aquele alerta em excesso, faz na nossa vida e nos impede de caminhar. O crítico em si faz com que você tenha pensamentos que você comece a achar defeito em tudo. Em você, nos outros e nas circunstâncias ao seu redor. Sempre trazendo a sensação de raiva, decepção, arrependimento, culpa, vergonha e ansiedade. Então, esse sabotador, o crítico, ele ativa os outros sabotadores. E olha que interessante, né? Quantas vezes por dia a gente pode se ver sentindo decepção, raiva, arrependimento, culpa, vergonha e ansiedade. Quando a gente começa a entender que isso tudo é só uma ramificação, uma consequência do sabotador crítico, a nossa vida começa a fazer um pouco mais de sentido em mudar conceitos, mudar pensamentos e principalmente olhar para a gente com mais amor, com mais empatia, para compreender o nosso mecanismo, o nosso sistema e olhar o que realmente é neutro. Porque, por exemplo, tudo que acontece ao nosso redor tem uma ação, né? Um peso. Quando a gente coloca emoções vinculadas a esse peso, a gente leva para o lado pessoal, a gente não leva para o lado profissional. E colocando essa emoção, esse peso, a gente acaba se sentindo magoado. E aí vem essas sensações com raiva, com ressentimento, com culpa, vergonha, ansiedade. Ao invés de parar e prestar atenção, não, o que realmente precisa ser feito nessa situação? Por exemplo, se eu estou numa situação de trabalho e algo aconteceu, eu preciso desenvolver uma habilidade para cumprir aquilo, para melhorar aquela ação. Se eu apenas olhar a habilidade, olha, aconteceu uma situação, o que eu posso fazer com isso? Eu preciso aprimorar essa habilidade em mim. Legal, então eu vou melhorar. Você está sendo neutro, sábio, está dando sábio a seu favor. Você não está colocando o peso da culpa, do ressentimento, da mágoa e todos esses sentimentos que vêm por causa da presença do crítico, que é o sabotador. Mas o que você está fazendo? Você está olhando só o que tem que ser feito, de forma profissional, neutra. Ou seja, o sábio que há em você está olhando aquilo de forma neutra. Quando eu tenho um sabotador crítico muito ativo, ao invés de prestar atenção e falar, nossa, eu preciso melhorar nisso, preciso melhorar essa habilidade, eu me defendo, porque o sabotador está tão forte em mim que eu vou falar, não, porque o fulano, Beltrano, aquela pessoa foi lá e me acusou, falou isso e aquilo. E aí, ao invés de olhar a situação e reconhecer uma falha que eu preciso aprimorar em mim, o que eu faço? Eu acabo parando e me defendendo de coisas que, na verdade, as pessoas têm a razão, né? Tem o seu ponto de vista, tem a sua razão para que aquilo aconteça. Então, ao invés de usar a energia que eu tenho para melhorar aquilo que precisa ser melhorado em mim, eu acabo olhando para o outro e me defendendo do outro, como se o outro fosse culpado de me atacar por algo que eu tenho como falha. Não sei se é possível você começar já a identificar o que é um sabotador na sua mente. Mas para que a gente possa entender um pouquinho mais o que é o crítico em relação aos outros pontos e características, além dessa descrição que a gente já mencionou sobre ele em si busca muito, como característica, buscar situações de erros, lembranças do passado, falhas que você cometeu. E aí você se concentra muito nos erros, o que você errou, como se você tivesse que se torturar por isso, o que os outros erraram, como se aquele detalhe, às vezes é um erro que a pessoa teve, e aquele um erro é como se destinasse a vida da pessoa aquilo para o resto da vida, porque ela teve um erro. E as outras milhares de qualidades fossem anulados na pessoa. O crítico, o sabotador crítico na mente faz isso.
Ou seja, tudo que é bom, todas as coisas boas, ele minimiza. Agora, o que tem de defeito, tudo é ruim, tudo é falta de oportunidade, tudo está contra. Então, esse é o principal foco do pensamento crítico, que é o sabotador mais poderoso que a gente, como ser humano, pode ter na nossa mente. E quais pensamentos vêm sempre na mente quando o crítico está, acelerado ou está presente? Tem alguma coisa de errado comigo? Tem alguma coisa de errado com você? O que tem de errado na circunstância, no resultado? Então, como sentimento disso, vem culpa, os arrependimentos, decepção, raiva, ansiedade. E isso tudo vai sendo instigado pelo crítico. Se você sente isso, observe o que você está sendo crítico dentro de você. E agora você tem o poder de reconhecer que o que você mais pensa, que te leva a se sentir assim, é um crítico, é um sabotador presente na sua mente. E às vezes ele fica tão presente por tantos anos e a gente não olha para eles, que a gente acha que a gente é assim mesmo. E não. Então é possível perceber, é preciso perceber que você é um ser consciente, que tem dentro de você, né, você tem ao seu favor o seu corpo e dentro do seu corpo a sua mente. Então não é a sua mente que governa você, é você quem deve governar a sua mente. Então é você quem deve perceber os pensamentos que vêm, sabotadores, por exemplo, e é você quem precisa dar comandos para o seu mecanismo de funcionamento mental, para o seu cérebro, para que você possa controlar esses pensamentos. Pensamentos você não vai controlar o que vem, mas você controla o que fica. Por exemplo, tem uma comparação incrível que na meditação se fala muito, porque meditar é ouvir a si mesmo, orar é você falar. Você ora, faz uma oração para Deus, você está orando e falando com Deus. Meditar é silenciar a si mesmo e ouvir o que você tem a dizer para você mesmo. Então são funções diferentes. E tem um exemplo incrível na meditação que fala assim: imagina que você está numa rodovia e vem carros para todos os lados. Às vezes o carro vem, você não precisa sair correndo atrás do carro, correndo para... Não, peraí, carro, e ficar tentando segurar o carro. Os pensamentos são como carros. Você pode ver um carro vindo, ele vai falar alguma coisa para você, vem uma lembrança, um pensamento. Você não precisa agarrar esse pensamento. Você pode simplesmente deixar que ele se vá. Continue caminhando na rodovia. Então, essa percepção é mais ou menos assim: fui para um lugar, conversei com uma pessoa, aí vem o pensamento X da pessoa. Beleza, ok, pensei, obrigado, pensamento, mas não faz sentido. Não vou alimentar esse pensamento. E ele perde força. Agora, quando você quer argumentar com o pensamento, né, muitas vezes o pensamento nem é seu, às vezes você acabou assim ouvindo porque você conseguiu captar o campo energético da pessoa, ou seja, a pessoa está perto de você e trouxe essa percepção para você, de alguma maneira você ouviu, ou também influências espirituais. A gente tem várias frentes de pensamentos que podem acontecer conforme aquilo que você acredita. Mas você não necessariamente você precisa segurar os pensamentos e ficar brigando com eles. Tem uns que você pode simplesmente ignorar, porque não vai fazer sentido para você alimentar. E idem a ouvir alguma crítica ou algo que a pessoa fale. Se você está perto de alguém que só critica e quer dar aquelas cutucadas em você, por exemplo, você pode ouvir, mas você não precisa alimentar. Você não precisa absorver, não precisa pegar aquilo para você. Você não precisa ficar brigando com a pessoa. A pessoa fala o que ela quer e tudo bem. Agora você é responsável por se permitir aceitar ou não. E você não precisa rebater. Simplesmente deixa a pessoa falar o que ela quiser, cada um fala o que quer, e você não é obrigado a aceitar tudo. Você retém o que é bom, seleciona o que vale a pena ficar, ouve, né? Passa por um filtro para ver se você não tem aprendizados incríveis para ter e tirar daquilo para você continuar seguindo sua vida e desenvolver outros pensamentos e outras ações. E, consequentemente, emoções, sensações, enfim. Agora, imagina o crítico, né?
Nesse exemplo da meditação, você vê o carrinho vem, o pensamento vem, passa por você e você deixa ir. E aí você começa a controlar isso. Então, cada vez mais você vai ter paz em relação aos seus pensamentos, porque você vai ficar com menos pensamentos que ficam impregnados na mente. Sabe esses pensamentos que parece que não vão embora, que ficam martelando? Se você olha para eles e pensa, isso é uma opinião da pessoa, não é minha, não quero para mim, tudo bem, deixa ir. E aí você não precisa aceitar aquilo. Então isso ajuda você a ter mais equilíbrio emocional. E ao mesmo tempo, isso faz e mostra com que você esteja controlando mais o seu sábio. Então a ideia aqui de compreender o vídeo de hoje, que são os sabotadores, é identificar os sabotadores, esses pensamentos que vêm, que te sabotam, que falam que você não é capaz, que não vai dar certo, para que você observe, será mesmo que eu não sou capaz? Será que esse não é o meu crítico, o sabotador que está aí querendo atuar, me mostrar que eu não consigo fazer algo que realmente eu consigo, né? E é importante identificar para você poder agir, usar ferramentas, mas as ferramentas eu vou falar um pouquinho mais para o final do vídeo. Legal, então vamos imaginar os outros tipos de sabotadores. Eu sei que são vários conceitos e esse livro tem muitas coisas muito boas que a gente pode aproveitar, mas pode ser para um próximo vídeo. Então, os tipos de sabotadores que a gente pode ter, é legal imaginar o seguinte, são 9 ao total, certo? E eu vou falar algumas características principais de cada um deles para que a gente possa só ter uma leve ideia. O próximo sabotador é o insistente, é o perfeccionismo, é aquela necessidade de estar tudo em ordem, organizado, tem que ser do jeito que você quer, e se alguma coisa sair do controle e você não tem a flexibilidade de se adaptar e estar em paz. Então, essa é uma característica do insistente, que é o sabotador perfeccionista. Ou seja, eu sei o jeito certo, é isso, e se as coisas não saem do meu jeito, eu sinto uma frustração imensa, porque a adaptação não é algo que entra no vocabulário do perfeccionista, né, do sabotador perfeccionista. E o que eu tô dizendo não é questão de perfil, tá? Isso aqui, na verdade, são sabotadores que podem estar presentes em determinadas pessoas, em determinadas fases da vida delas. Então, você pode ter lá 5, 6 sabotadores dos 10, você pode ter 2, 3, você pode ter 8. Enfim, vai do quanto você consegue se ouvir e se controlar, governar a si mesmo, governar a sua mente, e o quanto você nunca parou para prestar atenção nisso. Vamos para o segundo sabotador. O outro sabotador presente, lembrando, o crítico é o principal, e o crítico desencadeia algum desses outros 9, né? 9 sabotadores. Então, o prestativo é o próximo. Prestativo é quando a pessoa quer ser muito solícita com as coisas, então ela quer ajudar tanto as pessoas, ela se deixa de lado, tem dificuldade de falar não, e ela precisa muito ajudar constantemente as pessoas que pedem as coisas. Só que é uma forma de ter aceitação, então ela precisa ser aceita, por isso que ela age assim. E ao mesmo tempo é como se ela precisasse muito da opinião das pessoas para ter valor. Então, ela se desgasta muito, ela precisa de elogio, ela não consegue mais identificar suas próprias necessidades, então ela acaba se sentindo ressentida. O sentimento que traz é nessa situação de ela não consegue expressar o que ela realmente precisa, porque se ela se expressar, parece que ela está sendo egoísta. Se ela definir um limite entre as pessoas e ela, parece que ela está sendo egoísta. Então, ela tem medo de insistir, de falar com as pessoas, e ela tem medo das pessoas se afastarem dela. Então, o que ela fala para ela mesma, né? O que esse sabotador traz na mente de quem tem esse sabotador forte? Que ela precisa ser amado, então ela tem que ajudar para poder ter valor nesse sentido, e ela não faz nada por ela ajuda as pessoas e ela não espera nada em troca. O mundo seria um lugar muito melhor se todo mundo fizesse isso. Só que ao mesmo tempo, ela espera sim algo em troca, ela espera o reconhecimento, a aceitação, como se fosse uma troca de que eu estou dando o meu melhor, então você precisa aceitar. E um ponto principal que nós temos que entender, quem tem esse sabotador, é que às vezes você vai ajudar a pessoa
o ideal não é você ajudar a pegar o que você sabe fazer e colocar a goela abaixo da pessoa para que ela aceite. O ideal é você ver o que ela realmente precisa e como você pode ajudar para que se encaixe no que ela precisa. Então, nem sempre a ajuda que a gente pode oferecer é o que aquela situação, aquela pessoa precisa. Outra pessoa e outra situação poderia se encaixar perfeitamente. Então, não queira só ajudar aquela pessoa do jeito que você pode, mas busque compreender se a minha ajuda vem de encontro para o que aquela pessoa precisa. Se não vem, se eu posso ajudar, que eu possa ajudar a estender essa ajuda para outras pessoas que também precisam, mas vão receber aquilo com mais gosto, porque é realmente necessário para outras pessoas, não para aquela determinada pessoa que você quer ajudar. Então, essa é uma forma de identificar o prestativo. Próximo sabotador que pode aparecer é o hiperrealizador. Esse aqui depende muito do seu desempenho, ou seja, quem tem o sabotador hiperrealizador precisa fazer constantemente e parece que a pessoa só tem valor se ela produzir. Então, é aquela pessoa que não para de fazer as coisas, está sempre ocupada e ela sempre busca conseguir estar entregando coisas, porque parece que se ela não fizer, eu só vou ter valor se eu fizer tal coisa. Se ela não fizer isso, ela parece que não vai poder ter amor próprio. Então, a descrição é que ela depende muito do empenho, realização para fazer as coisas, para que ela tenha o respeito próprio, autovalidação. E ela fica concentrada muito no sucesso externo. Então, ela vê se a pessoa realmente consegue, se ela consegue fazer algo, aí beleza. Se ela consegue produzir, ela tem valor. Se não, não. Então, é meio nesse sentido. Agora, deixa eu só arrumar a câmera aqui que tá dando uma falha. Acho que agora melhorou. Pronto, segurar aqui que aí não fica tão pulando tanto a câmera aqui. Vamos ver como vai ficar na gravação, né? Não estou editando os vídeos, então acho que dá pra gente tocar dessa forma. Bom, então o que o hiperrealizador fala? Os sentimentos. Ele não gosta de insistir em sentimentos por muito tempo, porque tudo que distrai a mente dele, ele não quer, ele quer produzir. Então, para ele, ter uma conversa que você vai lá, joga fora a conversa, para ter a parte de socialização, para ele não faz sentido, porque ele quer produzir o tempo todo. Mas essa produção, essa sensação de produção é para suprir uma carência interna. Então, sempre que estiver em excesso, você começa a observar, né, hiperrealizador. Se você observar, o objetivo é sempre alcançar realização e produzir resultados para que as pessoas possam ver uma boa imagem dele. Então, distração não ajuda em nada. Esses são os pensamentos que o sabotador hiperrealizador trazem. Assim, você já pode ir observando quais você pode ter. O próximo sabotador é a vítima. Esse aqui é aquela sensação de que, tudo tá contra mim, pra mim nada dá certo, todo mundo consegue, pra mim não. É super fácil para todo mundo, mas para mim tudo é difícil. Então, é aquela sensação de ter que se vitimizar tanto que você para de construir, você não observa que o que o outro está fazendo é o que ele construiu. E aí, se você não usa a sua energia para poder observar o que falta para você construir, onde está a sua construção? Já construiu isso até aqui? Legal. O que falta para você aprimorar? O que falta para você chegar lá? A energia que você gasta para se vitimizar faz com que você fique paralisado, porque ao invés de você gastar focando no que tem que ser feito, tem que ser desenvolvido para você estar pronto para aquilo, para aquela atividade, por exemplo, você fica focando em lembrar das condições que já foram, dos exemplos do passado, enfim, o que já aconteceu há muito tempo e que te paralisou. Então, você tem que escolher onde você joga a sua energia. Porque não dá para você ter tudo. Agora, você não pode, por exemplo, alimentar produtividade e procrastinação. Você tem que escolher, você quer dar a mão para qual delas. Se você der a mão para procrastinação, você não vai sair do lugar. E você vai ficar reclamando no looping eterno. Agora, se você falar, não, peraí, isso aqui agradeço, mas não faz mais sentido.
Igual a ideia lá dos carros na rodovia, né? São pensamentos que vêm, mas obrigada, agradeço, mas nesse momento não faz sentido. O que eu vou focar é no que eu vou construir futuro, pensando no que eu posso fazer. E aí você vai sair do sabotador vítima, focar no sábio. Mas o que o vítima fala, principalmente, como descrição? É uma forma, um estilo emocional. E é uma forma temperamental de conquistar a atenção e a afeição das pessoas. Olha que intenso, né? Principalmente a tendência quando é para ser mártir, para ser o sofredor. A forma de conquistar a atenção é porque se você falar para as pessoas, ai, eu tô sofrendo, ai, tudo dói, ai, tudo tá ruim, as pessoas vão se comover com você. E pensando nessa situação, elas vão querer vão querer te ajudar, de certa forma. Porque a gente é ser humano, né? A gente se comove com as situações ao nosso redor. Mas quando você fica se vitimizando, culpando todo mundo e se colocando numa situação de dor tão forte, é na busca de afeição. Então, a primeira pergunta que eu te faço, se você identificou um pouquinho com isso aqui, com o sabotador vítima, é: será que você realmente precisa se colocar nessa posição de dor? Porque a afeição ela é inconsciente. Nem sempre a gente observa e percebe isso. Porque tudo que é racional, se racionalmente a gente observasse, ninguém quer ter um sabotador ao lado. Mas é inconsciente, você só observa quando você presta atenção nos detalhes do seu comportamento, do que você fala, do que você faz. E aí, prestando atenção, você tem a chance de mudar. Então, não se cobre por ter algum sabotador desses. Mas o primeiro passo é: se observe, porque identificando qual você tem a chance agora, a oportunidade de minimizar esse sabotador. E isso que é incrível. Então, vamos lá. Nesse ponto, os pensamentos que vêm do sabotador vítima é que ninguém me entende. Ai, coitadinho de mim. Coisas terríveis sempre me acontecem. Ninguém consegue compreender o que eu passo. Eu também tenho desvantagens. Eu sinto coisas assim que ninguém entende. Queria que alguém me salvasse dessa terrível confusão. Esses são pensamentos que o vítima traz. Próximo sabotador: hiperracional. Esse aqui é quando você quer racionalizar tudo. Então é um foco intenso e exclusivo no processo racional de tudo. Pensa que tudo que a gente vive tem um lado racional e emocional. Nem tudo é racional. Tem coisas que você vai por intuição, tem coisas que você sente, que tem coisas que você não sabe explicar, mas o teu coração te pediu para fazer algo. E é importante lembrar que as decisões que a gente toma geralmente são feitas com um conjunto de detalhes que o seu inconsciente observou e calculou rapidamente, que o seu racional nem teve capacidade de compreender, mas o seu inconsciente foi lá e fez uma varredura de vantagem, desvantagem, coisas inconscientes, coisas que não são conscientes, mas que o seu inconsciente captou, né? Conseguiu perceber de energias, de situações, de contextos, e às vezes você não tem nenhuma explicação para a decisão que você toma, mas você toma aquela decisão. Então isso é legal você saber disso, porque muitas decisões que nós tomamos, quem fala mais alto é o inconsciente, não o racional. Então as explicações são racionais, mas nem sempre são toda a explicação daquele ponto que pesou na decisão. Tem outras coisas que às vezes nem a pessoa percebe, porque geralmente são pontos inconscientes. E quem tem o hiperracional quer racionalizar tudo, quer buscar razão em tudo. Então, a pessoa começa a ficar fria, distante, aparentemente intelectualmente arrogante. Ela quer racionalizar o tempo todo tudo, mas nem sempre o que ela busca de razão é toda a realidade. Então, como trava, é justamente porque se pega pontos de vista e deixa muito fixo, muito limitado em relação ao restante. E aí você perde a empatia, perde a chance de compreender a realidade daquilo, porque você fica fixo muito em sua visão. Então, é uma mente muito racional e além do normal, além do necessário. Então, sentimentos que atrapalham, né, parece que são irrelevantes. As pessoas que são muito medíocres ou irracionais, esses são os pensamentos que vêm nesse caso.
E a pessoa valoriza muito só o conhecimento, discernimento, mas ela quer dominar sabedoria, competência e essas informações, além de um padrão de perceber o simples, perceber o que nos torna mais humanos, né, humanizados. Então, esse é um sabotador. Se você se identifica, vai observando os detalhes. Próximo é o hipervigilante. Esse aqui é aquela sensação de que eu tenho que observar tudo o tempo todo. Por exemplo, se eu estou aqui numa sala de reunião, eu escuto alguém conversando, eu tenho que parar para prestar atenção na conversa da pessoa, porque vai que ela está falando de mim. Essa sensação de que parece que o mundo todo fala de mim, que eu sou assunto de todo lugar, ou que tem muita ansiedade, né? Você fica vigilante o tempo todo, hipervigilante, ou seja, você tem que prestar atenção em tudo, todas as possibilidades para que você possa se prevenir de qualquer ataque, qualquer coisa. Isso traz muita ansiedade e é como se você quisesse se prevenir de qualquer possível perigo na vida. Só que você coloca o foco naquilo que pode dar errado, então você fica muito no negativo. E aí como que você vai descansar se qualquer momento pode vir alguma coisa tremendamente ruim na sua vida? Então, o que é importante pensar, o hipervigilante é um alerta em excesso, é muito além do padrão, muito além do que você precisa. Então, faz sentido que quanto mais você se expõe a pensamentos super perigosos, críticos, possibilidades que... Aí, quanto mais você vê isso, mais você vai se sentir travado, porque como que você vai se arriscar se pode acontecer milhares de desastres? Então, ou como que você vai confiar nas pessoas se todo mundo vai falar mal de você? Então, são pequenos detalhes que estão presentes no sabotador hipervigilante. O próximo é o inquieto. Esse sabotador, a pessoa fica o tempo todo querendo fazer alguma coisa. Então, você vai observar que o inquieto, ele fica em busca constante de maior excitação para ver o que ele vai fazer depois. Então, ele começa a fazer uma coisa, ele já muda para outra, ele está falando com uma pessoa, daí começa a falar com a outra, e ele não para. Se você vai conversar com ele, ele está sempre ocupado. Então, ele não para, em algum momento, refletir, se concentrar, de repente descansar. Ele fica o tempo todo fazendo coisas. E as falas, né? Ele se distrai facilmente porque ele fica muito disperso, porque a mente não aguenta ficar concentrada em muitas coisas ao mesmo tempo. E na cabeça dele, ele parece que está ocupado, né, o tempo todo. Só que existe uma diferença entre ocupar e produzir. Você pode estar fazendo muitas atividades, mas no fundo, se você espremer, quais resultados você tem? Ou você pode realmente produzir. Se você fizer exatamente algo assertivo, que tem que dar resultado, você trabalha até menos tempo, mas você sabe o que está fazendo, você trabalha com mais estratégia naquele ponto. E quando você tem um inquieto muito forte, você tem dificuldade de compreender isso, porque você fica o tempo todo querendo pensar, fazer, e parece que estar em movimento significa produtividade. Esse é um dos pontos que traz de pensamento, porque parece que isso nunca é satisfatório. Então, a próxima coisa que você vai fazer vai ser mais interessante. Então, você começa a pensar em coisas terríveis e você começa a prestar atenção em mudar de foco para não ficar pensando nessas coisas terríveis. Então, é uma forma de escapar, né, de pensamentos do inquieto. Ou você fica muito impaciente com o que está acontecendo no presente. Então, você quer saber o que vem depois. Tem medo de perder experiências que vão valer a pena. É mais ou menos assim. Eu estou vivendo, mas tem milhões de coisas que eu posso viver. Então, eu não posso aproveitar o presente porque eu quero saber o que vai vir depois. Então, como que eu vou parar, estar de repente sentado, comendo, absorvendo ali, experimentando aquele almoço, aquele prato, por exemplo, se eu estou louco, já querendo saber qual que é a próxima atividade, e quando eu chego na próxima atividade, eu já quero saber a outra próxima atividade. Então, meu tempo nunca é tempo de qualidade, é sempre na urgência, e aí parece que eu não estou vivendo, parece que eu estou correndo contra o tempo e não consigo aproveitar
as coisas, né? O momento presente. Então, estar presente é fundamental para você não se perder nem no passado e nem no futuro. O único momento que existe é o presente. O que você faz com ele agora? Então, esse é o momento que você tem. Mas vamos continuar aqui. Próximo sabotador, controlador. Controlador é aquela necessidade imensa de você ficar controlando. Você fica ansioso porque você quer controlar tudo e todo mundo. Porque a pessoa só volta. As ações, a sequência, se a pessoa não age como você imaginou, você fica muito bravo, porque como assim a pessoa ousou a não agir da forma que você imaginou? Só que cada um tem uma forma de agir. A gente tem que entender o que é resultado que você precisa, de repente, entregar, e o que é estilo de produção, estilo de ações, né? Cada um tem o seu estilo. Então, ninguém é obrigado a fazer exatamente como você quer na sequência. Que as pessoas têm acordos entre si a entregar resultados que vão satisfazer aquela necessidade da melhor forma possível. Então, existem diferenças nisso. E o controlador, os pensamentos que vêm nossa, eu não estou conseguindo controlar, estou fora de controle. Se eu trabalhar bastante, eu vou conseguir controlar a situação. E todo mundo quer que eu assuma que se eu não assumir o controle, as coisas não saem. Ninguém fala o que eu tenho que fazer porque é o que eu tenho que fazer. Esses são os pensamentos presentes aqui num sabotador controlador. Então, já vai pensando aí quais você tem. E vamos para o próximo. O sabotador esquivo. Que, aliás, acho que é o 10º, né? O último. Esquivo é quando você se esquiva, foge, não enfrenta. É uma dificuldade de confronto muito grande. Quando você não quer enfrentar algo que não é agradável. Então, é sempre assim, as maiores dores têm os maiores aprendizados na nossa vida. Isso quase uma regra, né? Tudo que dói mais tem um porquê e tem um aprendizado muito maior. Geralmente a gente vai contornando as situações, a gente não quer bater de frente com aquele problema, mas quando você assume o controle e enfrenta aquele problema, aquela situação, você tem a chance de resolver de uma vez por todas e aquilo não vai mais te perseguir. Tudo que você ignora te aprisiona. Tudo que você ignora te aprisiona. Então, se você ignorou aquilo na sua vida, aquilo vai ficar pendente até você olhar e falar, cara, agora eu vou dominar isso aqui. É um processo, né? Por isso que desenvolvimento humano, você tem que ir passo a passo, etapa por etapa, porque não é uma coisa de uma hora para outra. É você se perceber e você ir construindo o seu mecanismo, melhorando quem você é a cada dia. E o esquivo tem essa característica de fazer com que você se esquive, fuja do foco de enfrentamento. Então, é a pessoa que põe o foco no positivo, no agradável, de forma extrema. Por exemplo, ao invés de ir lá trabalhar, vou ficar assistindo filme. Uma forma de você se perder, né? Deslocar o seu tempo para algo positivo, ao invés de algo que vai trazer o resultado que você mais deseja. Ou vou fugir de tarefas de conflito, não vou fazer aquelas reuniões, ao invés de conversar com tal pessoa, vou deixar quieto, no final, a hora que sobrar 5 minutos antes de eu ir embora, eu vou mandar aquele e-mail e pronto, já fiz minha parte, ufa. Então você está se esquivando. E isso é um comportamento esquivo, é um sabotador que está fazendo com que você busque só o agradável e não queira enfrentar o desagradável. Só que quando você entende que o desagradável é um crescimento, você passa a perceber que o desagradável ou a dor é uma dor real do crescimento. E quando você entende que a dor faz parte do crescimento, ela não, mesmo que ela doa, você não sofre. É igual a atividade física, né? No começo é super incômodo. Depois de um tempo, você vê que os benefícios da atividade física são tão bons que quando dói o músculo para você fazer exercício, você sente um alívio também, porque o corpo dá uma sensação de alívio, porque você está fazendo aquela atividade. Então, existe sim uma parte metabólica no seu organismo e libera dopamina, serotonina, enfim, tem uns trem lá que libera no seu corpo para que você se sinta melhor. Então, quando a gente pensa nesse sentido, é a mesma coisa. Aí, quando você faz atividade física e sente aquele prazer de, relaxei, você pensa, que delícia. Só que dói, mas é uma delícia. Entende? Então, é a mesma coisa, é um crescimento. Quando você começa a olhar o sabotador. Cara, eu vou enfrentar isso aqui. É desconfortável, mas crescer dói.
Só que depois que você vê o resultado, vê que você conseguiu se superar a cada dia, um pouquinho que você caminha, você já está se superando, ufa, aliviou. Aí você começa a entender que a dor real, física, de você fazer alguma coisa, ela é menor do que a dor mental das possibilidades. Porque quando você fica assim, ai, eu vou me esquivar, não vou fazer isso, você está fugindo de algo para não enfrentar. Só que você acha que é melhor, mas não é, porque é uma tortura que vem de um tempo e muitos anos, e talvez uma vida toda, uma vida inteira, que a gente alimenta sabotadores específicos. Mas quando você enfrenta, você vê que na hora foi ruim, mas depois melhorou muito, porque aí muda o sentido, você olha para aquilo de outra forma. E aí a dor não vai ser tão dolorida assim, vai ser só uma dor boa, que você identifica que é algo necessário para o seu crescimento. Bom, então esses aqui são os 10 sabotadores. E como que a gente faz agora para identificar quais sabotadores você tem? Imagina que você vai ver um link aqui abaixo do vídeo. É desse livro, inclusive. Eu recomendo muito que você leia o livro todo, porque o livro ele traz várias questões, vários pontos para que você vá compreendendo o que fazer. Mas basicamente, para que você possa ter ferramentas de lidar com sabotadores, primeiro é identificá-los. Então tem um teste, você vai preencher os testes, vai receber por e-mail, que eles mandam por e-mail para você. E aí você observa os resultados, considera de 0 a 10. O que tiver acima de 7 para cima, tá te sabotando. A gente nem vai falar sobre o Vortex agora, nesse vídeo, mas vamos imaginar esse primeiro ponto aqui. Se você fizer o teste e der sabotadores acima de 7, são esses que estão sabotando você. Então até 7, beleza. Considere um pouco nesse formato e dentro que der de resultado, escolha o mais forte para você trabalhar. Então, como que você pode fazer? Primeiro, identificou. Segundo, começa a explorar. Começa a observar e confrontar esses sabotadores. Eu observo que os meus pensamentos sobre isso, agora que você já sabe quais são os sabotadores, será que eu estou pensando em excesso? Será que é saudável para mim? Será que de repente tem algo que eu posso fazer para melhorar? Então, imagina que é uma forma de você começar a identificar. E como que você faz para diminuir os sabotadores? Então, vamos imaginar que existem várias formas que o sábio tem que estar mais forte. Para você diminuir sabotadores, identificou, observa quando eles aparecem. Então, você pode confrontá-los, confrontar esses pensamentos, deixar com que eles possam ir. E aí você vai minimizando. Como que você minimiza? Aí tem os poderes do sábio, descritos no livro, que são pontos que a gente pode buscar. O primeiro deles é ter empatia. Quando você olhar uma pessoa que está criticando algo, você se sentir irritado com a pessoa, é porque ela despertou em você alguma coisa que está em você. Ou seja, se você se sentir muito irritado com alguma coisa da pessoa, é porque aquilo também tem que ser trabalhado em você. Porque as pessoas que têm um sabotador muito forte despertam os seus sabotadores. Então, quando você conversa com pessoas que são mais tranquilas, você se sente mais tranquilo. Quando você está perto de pessoas que são muito críticas, o quanto ela é crítica incomoda o seu crítico. E aí você fica mais irritado e mais crítico. E aí você tem que assumir o controle para não perder o controle. E quando vê, o crítico já tomou conta novamente. Então é sempre um processo em que você fica buscando ter controle das coisas. Então, ter empatia, se colocar no lugar do outro. Olhe para a pessoa e fale assim, nossa, o que está falando não é ela, é o crítico dela. Então, as reclamações que ela tem, não é ela que está falando, são os pensamentos críticos que estão tão aflorados que estão impedindo ela de explorar novas possibilidades, de viver mais leve. Então, é o crítico que está muito forte. Então, se você mudar esse olhar, observar as pessoas assim, vai ficar mais tranquilo, que você não precisa se conectar com o crítico da pessoa. Segundo ponto, explore, comece a descobrir o que está acontecendo, O que está acontecendo antes de você decidir agir assim, de repente o seu crítico ou o crítico da pessoa que está perto de você, enfim, busque procurar o que tem ali, o que levou você a pensar dessa forma, o que desencadeou, quais são os gatilhos, porque às vezes você vai no foco do gatilho, resolveu o problema. É mais fácil que ficar lidando com isso
só reagindo, né? E a ideia do sábio é você parar e assumir o controle. E aí você deixa os pensamentos passarem, igual o carrinho na rodovia, e aí você não precisa sair correndo atrás do pensamento. Vem aqui, que nem como se a gente fosse correr atrás do carrinho. Vem aqui, eu vou discutir com você, não é assim? E querer provar alguma coisa para alguém que já tenha a sua decisão tomada, definida, ok? Outra parte é em 9. Busque outras opções óbvias, existentes, ou alguma coisa que você pode pensar fora do parâmetro, né? Por exemplo, isso aconteceu isso. Tá, mas e se tivesse uma outra possibilidade? Qual seria? Ah, não, isso sempre acontece assim. Tá, mas de repente, se tivesse mais uma possibilidade, será que todo mundo do mundo inteiro, na mesma situação, pensaria igual ou alguém faria alguma coisa diferente? Se essa pessoa faria, o que ela poderia fazer? Então, o que eu não descobri ainda? E aí você pode explorar pensamentos em relação a isso. E 9, então, esse é um ponto. Busque explorar, inovar, fazer algo diferente que você nunca fez. Navegue. Então, olhe para o futuro. Busque alinhar seus propósitos e valores e comece a procurar aquilo que faz mais sentido para você de forma profunda. É uma forma de você sair do crítico e se aprofundar mais no conhecimento do sábio, que é aquele que é intuitivo, que vai buscar coisas além do que você já imaginou, que não fica preso à regra. O sábio fica preso a conceitos. Então, o sábio não é exatamente o subconsciente, o sábio está na sua mente e ele não é o crítico, não é os sabotadores, mas é o sábio, a forma sábia de pensar que você não se sabota, nesse sentido. E, por final, ative. Então, toma o lugar dos sabotadores. Para fazer ativação, vamos falar rapidinho, para o vídeo não ficar tão longo, sobre uma forma de você perceber o seu momento presente. Então, o que esse livro aqui traz? Eu até tem algumas anotações a mais, mas vamos falar só sobre isso nesse momento. E, para finalizar, como ativar o sábio. Pensa que o sábio é você sentir que você está presente. Então, é o seu poder de presença. Esquece por um momento passado, futuro, preocupações do futuro, lembranças do passado, e você precisa ativar o que você está presente. Porque na realidade, se eu vou fazer alguma coisa, tem que ser produtivo, tem que pensar no agora. Então, se eu vou pensar no agora, eu preciso ativar minha mente, eu preciso ativar o meu corpo, eu preciso saber que eu tô aqui, né, de corpo presente. Então, uma das formas de ativar o sábio é você fazer repetições de 10 segundos ou pegando, por exemplo, eu vou apertar a mão. Fico 10 segundos apertando a mão. Deixa eu vir aqui no vídeo. Aperta a mão 10 segundos. Beleza. Aí eu vou apertar de outro jeito. 10 vezes. Eu presto atenção que eu tô apertando. Eu presto atenção na pressão no meu dedo. Eu presto atenção no que tá doendo, o que não está doendo. De repente eu vou pegar aqui na mesa. Eu posso sentir a mesa. Ou eu posso pisar 10 segundos aqui no chão, sentir os dedos no sapato, por exemplo. E essa sensação de presença ajuda você a se colocar aqui. Por quê? O que é a realidade? É o que você está vivendo, independente do emocional. O que é o pensamento emocional que às vezes entra num looping louco, né, de preocupações, ansiedade, porque fico pensando no passado, no futuro, nas lembranças do passado, nas projeções do futuro que podem me trazer frustração, que é onde os sabotadores ficam aí correndo para lá e para cá. Como eu faço para sair dos sabotadores, que são um campo de possibilidades, que não são saudáveis porque estão sempre em excesso, me impedem de caminhar? Como que eu faço para pôr o pé no chão e voltar? Presença, sentindo aqui. Então eu vou me alimentar, eu vou sentir o sabor do alimento. Cada garfada que eu der, vou sentir o sabor do alimento. Eu vou escovar os dentes, eu vou sentir as cerdas na boca. Vou escovando o dente. Eu vou escrever, cara, eu vou sentir a caneta. Vou pegar a caneta aqui, vou escrever, eu vou sentir a caneta. Estou aqui presente. Quanto mais eu treinar presença, eu até falo 100 vezes por dia, né? 100 repetições de 10 segundos por dia, que vai te ajudar a treinar, igual um músculo. Vai
te ajudar a treinar a ter controle. Por quê? Quando alguém vier para você, ou situações, circunstâncias, e alguém soltar alguma coisa, uma bomba, alguma situação, se você tiver treinado nesse momento de presença, você vai conseguir separar o que é da pessoa para não reagir de cara. Se você não treina nada, a pessoa vem, joga o que ela quiser, né? Às vezes os lixos e projeções emocionais dela, e você vai reagir àquilo, né? Instintivamente. E pá, seus sabotadores vão florescer. Você nem percebe mais o que acontece e vai. Agora, se você parar, prestar atenção, tô aqui, tipo, momento presente, corpo presente. A pessoa falou, para que eu possa ativar o sábio, eu preciso prestar atenção no conteúdo, não importa a forma que ela falou. Se ela gritou, se ela jogou, se ela esperneou, o que ela tá falando? Porque às vezes ela tá trazendo uma mensagem tão importante, só que ela tá tão abalada que ela se abalou para trazer a mensagem. E às vezes a gente se abala com o jeito dela, ao invés de ouvir a mensagem. Então, para que você possa ativar o sábio, é como se fosse um filtro. O que é emocional, eu vou, por um momento, me permitir só observar, ver o que está acontecendo, qual é a situação, o que eu posso fazer com isso, o que está nas minhas mãos, o que não está, que aprendizado, quais são as ações ideais, porque se eu consigo tomar uma ação com a mente calma, eu estou ativando o sábio. Eu vou buscar as melhores maneiras, eu vou buscar as melhores possibilidades, falar com as pessoas certas. Agora, se eu só for reagir àquilo, ao estímulo que vier, porque de repente incomodou em mim alguma coisa que está em mim também, porque senão não incomodaria. Se aconteceu algo nesse sentido, o que está acontecendo comigo? Né? Aí eu não vou ter a chance de buscar a melhor resposta, melhor avaliação e ter a melhor performance. É por isso que aqui no livro ele fala, só 20% das equipes alcançam seu verdadeiro potencial. E aqui no livro tem outras coisas muito interessantes também, inclusive conforme você vai aumentando o sábio, aumentando, tem um momento que tem um vórtex, né? Que é quando você vira a chave, é quando você consegue não mais ser guiado pelos sabotadores e você começa a abrir um campo de visão e você consegue decidir coisas baseadas na intuição muito mais profunda, avaliando muito mais coisas, muito mais rapidamente. Tá lembrando que a sua mente tem 2% racional, 98% dessa parte inconsciente, 98% do que você pensa é inconsciente, né? E aí tá a mistura aí do seu intuitivo, emocional e aquilo que você não tem consciência ainda, a não ser que você pare, preste atenção e vá observando e também racionalmente vá jogando crenças novas, mecanismos novos, funções novas para a mente conseguir aí se encontrar, ok? Não sei se esse vídeo fez sentido para você, mas queria compartilhar um pouquinho aqui do conhecimento desse livro que faz toda a diferença. É um dos principais que eu uso sempre nos processos de coaching, porque se você não consegue identificar o que está te sabotando, é mais difícil saber o que você pode ajustar. Então esse é um dos principais livros que mais eu indico que você leia. E vamos ver se posso trazer mais alguns vídeos falando sobre outros conteúdos presentes aqui no livro e conteúdos relacionados. Então, se você gostou, dá o seu joinha, dá o seu like, compartilha, se inscreve aqui no canal e deixa o seu comentário. Que dúvida ficou? O que você gostaria que eu trouxesse um pouquinho mais de informação e conhecimento? E aqui no canal eu vou trazer sempre algumas informações que possam agregar na sua vida, edificar a sua vida de alguma maneira, para que a gente tenha mais autoconhecimento, desenvolvimento humano e compreenda essa mente, né, que é o funcionamento da nossa mente humana, para que a gente possa saber lidar melhor com a gente mesmo e com as pessoas ao nosso redor. Então, gratidão por estar até aqui nesse momento comigo, nesse vídeo longo de hoje, e Deus abençoe e até o próximo vídeo. Até mais!